estarmos aqui pela manhã. Meus irmãos, vamos abrir aí, capítulo 17 de 1 Samuel, versos 41 a 44. 1 Samuel 17, 41 a 44. A palavra do Senhor diz assim: Golias, com seu escudo à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto que foi mantido, preservado nas Sagradas Escrituras, e é tão importante que nós estamos hoje aqui, milhares de anos atrás, já esse texto foi escrito e foi deixado para nós hoje aqui também, para nós pregarmos e para meditarmos e aprendermos com a Tua Palavra. Aplica ao nosso coração, nos ajuda, nos dá luz, ó Pai das luzes, ilumina as nossas dificuldades e que possamos aprender com esta mensagem a andar contigo. Oramos e já te agradecemos em Cristo. Amém. Meus irmãos, eu preguei na semana passada pegando o enfoque de Davi. Nós aprendemos muito naquele texto, demos uma caminhada boa. Hoje eu vou pegar o outro enfoque, a visão de Golias. Irmãos, eu lembro de um pastor que me falou que ele aprendeu com 2 pastores 2 lições. Com um pastor, ele aprendeu a imitar aquele pastor, porque era um homem cheio do Espírito Santo. E com outro pastor, ele aprendeu a não imitar aquele pastor, porque ele não era fiel ao Senhor. Então, meus irmãos, hoje aqui nós vamos ter um enfoque de Golias, para como a gente não proceder como Golias. O Espírito de Deus, irmãos, já não habitava mais em Saul. A gente, nesse texto aqui, no capítulo 15, Deus já vai tratar sobre isso no episódio, já é o 2º episódio de desobediência do rei de Israel. Porque Deus fala, no capítulo 15, verso 3, para que Saul guerreasse contra os amalequitas, e Deus ordenou: mate recém-nascidos, animais e todas as pessoas. Porque Deus relembra o texto lá de Êxodo 17, 8, 14 a 16, quando os amalequitas saíram no caminho do povo, na sua saída do Egito, e guerreou. Vocês devem lembrar desse episódio, quando Moisés ficou com as mãos erguidas, Arão e Hur segurando uma mão de cada lado, até que Josué obteve vitória contra os amalequitas. E Deus diz lá no texto que ele limparia o nome dos amalequitas de debaixo do céu. E aqui Deus faz uma atualização do seu juízo contra a nação amalequita. Deus falou para matar, inclusive, recém-nascidos. É duro isso, né? Mas você nunca foi recém-nascido? O Escadinha, quem lembra aqui do Escadinha? É um dos maiores bandidos do Brasil, sujeito de alta periculosidade. Ele foi um recém-nascido. Deus falou isso, irmãos. E Saul fez o quê? Saul poupa a vida de Agag, o rei, que era para ele ter trucidado, e ele poupa também boa parte do rebanho. E segundo relatado aqui no texto, da 1 Samuel 15, 15 a 21, diz ele, defendendo-se diante do profeta, que era vantajoso esses animais para o sacrifício,
para o Senhor. A pergunta é, você acredita nisso? Pelo contexto, irmãos, não foi isso. Ele estava se defendendo porque ele sabia que tinha feito a coisa errada. E o resultado disso está lá em 1 Samuel 15, 10, 11 e o verso 34, que o Espírito Santo se retira do rei Saul, no 16, 14, e nesses textos que eu falei, uma palavra muito forte, Deus se arrepende de ter constituído Saul rei. Agora a pergunta, voltando lá atrás, quem pediu um rei? O povo. Não foi orientação do Senhor, isso aí, em primeiro lugar. E Saul foi colocado como rei. No 16, 14, diz que não somente o Espírito Santo saiu dele, mas Deus enviou um espírito. Olha, não foi o diabo. Deus enviou um espírito para atormentar Saul de dia e de noite. E alguém falou para Saul, eu conheço um jovem que toca harpa, que ele pode vir aqui tocar harpa e acalmar o meu senhor. E esse jovem era Davi, antes da batalha contra o gigante. Saul manda chamar, e Davi toca a harpa, e ali os espíritos malignos se acalmam. É interessante isso. Ao ponto de Saul falar assim, eu não quero mais que ele volte para casa, quero que ele fique aqui e sirva no meu palácio. E foi o que aconteceu, e Davi passou a frequentar o palácio real antes mesmo de estar na batalha com o grande gigante, com o grande guerreiro, como a gente viu na semana passada. Então, meus irmãos, isso aí está em 1 Samuel 16, 16 a 23. O que nós temos aqui diante disso? Saul, irmãos, já tinha perdido o reinado diante de Deus, já tinha perdido a unção, Saul estava perdido. Sendo que nós vemos no capítulo 17 que Davi, ele obtém uma vitória muito grande contra o gigante. E o personagem principal, às vezes a gente olha para Davi, né? Eu mesmo queria ter o nome de Davi quando era criança. Mas, irmãos, o personagem principal dessa batalha não é Golias, não é Davi. É o Senhor que capacita Davi para essa vitória. Então, este é o personagem principal, é o Senhor que faz de um herói improvável um grande vencedor. E um vencedor improvável. Golias, ele é derrubado com apenas uma pedra jogada por uma funda, e nós falamos aqui, funda de pastor. Né? Então, esse pastor, que não tinha experiência de guerra, ele foi usado por Deus para derrubar esse gigante de quase 3 metros de altura, que a gente viu que a couraça dele pesava 60 quilos, que a ponta da lança dele, que era como um eixo de um tear, pesava 7 quilos. Talvez ali, no aparato militar do gigante, ele estava com 100 quilos, fora o peso dele, de um homem de 2,90 metros, um homem forjado na batalha, um guerreiro experiente e um guerreiro muito, muito poderoso. Mas Deus deu vitória para Davi. E nós expomos e analisamos essa batalha, né, na ótica do filho de Jessé, e vimos que ele não se amedronta e que ele não se compara com o gigante, mas ele compara o gigante com o Deus a quem ele servia. Esse é um grande segredo de Davi. Ele nunca, por exemplo, nessa batalha, ele se compara com as dificuldades, ele compara as dificuldades com o Deus a quem ele serve. Então, meus irmãos, é uma coisa muito interessante, mesmo que a gente seja minoria numérica, com Deus a gente é maioria, se Deus nos colocou nas batalhas. Nós podemos ir porque nós estamos forrados e capacitados pelo Senhor. Então, o filho de Jessé não se amedronta e diz no texto, na narrativa bíblica, que ele corre em direção ao gigante. Ele não fica na defensiva, porque ele tem uma confiança muito grande, ele tem uma coragem, que não é uma coragem normal. E outra coisa, meus irmãos, Davi não recebe essa coragem, né, como um amigo meu que falava que é dando um enter, né? Eu vou fazer uma oração aqui, dá um enter e Deus vai me responder, como se fosse o gênio da lâmpada. Davi, ele tinha experiência com o Senhor, ele andava com o Senhor.
Davi, ele compôs mais de 50% dos salmos. Os salmos que mostram, principalmente, o coração de quem serve o Senhor, mesmo nas suas oscilações, e mostra o caminho da felicidade verdadeira, como nós vimos aqui da outra vez. Então, Davi vai em direção, ele não fica na defensiva, porque ele tem realmente a coragem e a confiança de que Deus vai dar a vitória para ele. Lembrando também, outra coisa, Saul tenta colocar a sua armadura em Davi, Davi não aceita, não consegue nem usar aquela armadura, e ele vai com as armas que ele conhecia, que ele tinha destreza, afunda, ele pega 5 pedras, em outra tradução, acho que na Revista e Corrigida, fala pedras lisas, né, seixos, lá do ribeiro, e ele pega essas pedras, com a funda, põe no seu alforje, na sua sacola, e ele vai batalhar contra esse gigante, que, humanamente falando, irmãos, não era para ele ter essa vitória. Por isso que eu falo que é um herói improvável. Ele olha, não para o gigante, mas ele olha para o seu Deus, vai correndo, teve coragem, iniciativa, que faltaram, irmãos, tanto a Saul, como aos seus guerreiros, e como aos irmãos de Davi. Inclusive, Eliabe critica Davi, falando que ele estava ali por presunção, porque ele era orgulhoso, que ele queria aparecer. Mas Davi estava indignado por Deus. Ele estava indignado. Quem é este incircunciso de coração que afronta o exército do Deus vivo? E mais ou menos assim, ele vai tocando fogo ali nos guerreiros, ao ponto de levarem ele para Saul, e ele fala, eu vou. Mas você é tão jovem, Saul também não confiava nele. Talvez se você e eu estivéssemos ali, a gente não confiaria. Você está maluco? Você vai lutar contra esse gigante? Mas quanto mais ele falava, mais ele envolvia as pessoas. Por quê? Porque não tinha ninguém com coragem de lutar contra aquele gigante. Mesmo aquele jovem que não era um guerreiro forjado ali, como seus irmãos e o exército de Saul, mas ele tinha coragem para ir, ao ponto dele convencer Saul, põe a sua armadura em Davi, mas a armadura é inadequada. Nós não podemos usar a armadura de outra pessoa para as guerras que nós temos que guerrear. Nós temos que usar as nossas armaduras. Até um gêmeo univitelino, quando nasce, Deus quebra a forma, mesmo que seja parecido, mas ele nunca vai ser igual. As nossas armaduras são forjadas no nosso dia a dia com o Senhor. A nossa experiência com Deus vai nos dando essa armadura e vai nos dando experiência, como diz o outro, vai nos dando casca para as batalhas que temos que batalhar, que não são poucas. O mundo, diz na Bíblia, jaz no maligno. Então, todos ficaram com medo, e Davi foi e correu em direção ali ao gigante. Irmãos, eu quero lembrar o que diz 2 Samuel 7,13, mais à frente, né, no segundo livro de Samuel, diz uma promessa de Deus para Davi: sempre estará sentado no trono um descendente teu, porque era uma promessa para o Messias, para a vinda do Messias. Sempre vai estar sentado no trono. 2 Samuel 7,13, Deus, com essa batalha, não era somente a batalha de 2 povos, mas era a batalha do Senhor contra os deuses, como foi no Egito também, os deuses filisteus. Então, meus irmãos, hoje a gente vai concentrar na postura de Golias, alguém que servia a outro deus, o deus principal era chamado de Dagon. Dagon significa o deus da fertilidade da agricultura. Se você pegar, eu vou pedir para a Elisângela mandar a minha mensagem aí no grupo da igreja, que tem aí, eu coloquei uma figura. Então, o deus da fertilidade da agricultura, e possivelmente tem uma origem também, alguns estudiosos dizem, na palavra hebraica chamada Dagan, que significa grão ou cereal. Então, essa visão também pode vir de uma raiz da palavra chamada peixe. Aí você vai ver a figura de Dagon, não é? De um peixe até a metade da cintura e da cintura para cima, formato de homem. É esse Deus aí que os filisteus adoravam principalmente. Então, em 1 Samuel 5, fala uma coisa interessante,
que os filisteus eles tomaram a arca do Senhor numa batalha. E a arca foi colocada mostrando que o quê? O Deus de Israel estava sendo subordinado a Dagon, na visão filisteia. Sendo que o que aconteceu? Colocaram lá, do lado da arca do Senhor, colocaram a arca do Senhor do lado da estátua de Dagon. No outro dia, quando entraram, os sacerdotes de Dagon entraram no templo filisteu, o que eles viram? A estátua de Dagon caída de cara para o chão. Eles levantaram a estátua e no outro dia aconteceu outra coisa. Agora a cabeça de Dagon foi decepada e os braços foram cortados e ele estava também de novo prostrado no chão. E não somente isso, Deus mandou pragas de úlceras sobre o povo filisteu, ao ponto deles pegarem a arca da aliança, por causa do juízo de Deus ali, Deus mostrando que Dagon foi vencido por Deus, que Deus não precisa de homens para ser o Senhor, e é o único Senhor. Então eles pegam essa arca e mandam para outra cidade filisteia, e ali Deus derrama o juízo também. Passa por Asdod e por Ecrom, que são 5 reinos dos filisteus. E quando eles vão mandar para outra cidade, aquelas pessoas da cidade, já vendo o juízo de Deus, falaram: ó, vamos mandar para Israel de volta a sua arca. E quando eles enviam a arca, acontece toda aquela coisa. Davi vai trazer a arca de volta, quando ele se torna rei, ele traz a arca de volta, e o que acontece? A arca é segurada por Uzá, e Deus mata Uzá, mostrando a santidade dele. E vai chegar até a casa de Abinadab. E Abinadab passa com essa arca, segundo o texto bíblico, ali no capítulo 6, vai passar 7 meses nos filisteus, e no capítulo 7, 2, fala que passa na casa de Abinadab 20 anos. Sendo que alguns autores acreditam que esses 20 anos vai mostrando que o início do serviço do último juiz de Israel, que é chamado Samuel, que é um homem extraordinário. Aliás, irmãos, hoje foi falado sobre Samuel aqui, e é muito interessante, porque imagine a dificuldade da mãe de Samuel para ter o Samuel, porque ela era estéril. Deus fertiliza o ventre, e ali Eucana tem a relação com a sua esposa, depois Samuel vai nascer, e vocês já sabem da história que foi contado, muito bem contada aqui de manhã. Mas uma coisa que eu lembro, no capítulo 15 de Jeremias, é muito interessante, porque no capítulo 14 de Jeremias, Jeremias desesperado, clamando pelo povo, clama 3 vezes, e Deus fala: não peça por esse povo. E no capítulo 15, no iniciozinho, Deus fala: olha, mesmo que Moisés e Samuel me peçam, eu não respondo essa oração. Tamanha era a ira do Senhor contra o seu povo. Então, a Bíblia não fala de outros personagens, fala de Moisés e Samuel. A estatura de Samuel era muito, muito alta diante do Deus Todo-Poderoso. Essa arca é trazida de novo para Israel, e houve ali, na casa de Abinadab, a bênção do Senhor, enquanto essa arca ficou ali, talvez 60 anos, na casa de Abinadab. A arca volta, e Deus mostra ali quem é o Senhor Todo-Poderoso, destronando Dagon, derramando o seu juízo, ao ponto das pessoas não aguentarem mais a arca do Senhor. Vocês se lembram quando o povo sai ali do Egito? As pessoas já não aguentavam mais, vão embora, e deram muitos pertences ali para eles, que foram usados depois para a construção ali do tabernáculo. O que isso tem a ver da batalha entre o jovem hebreu e o guerreiro filisteu? Isso que eu acabei de falar, né? A batalha foi conduzida, tem tudo a ver, a batalha foi conduzida pelo Senhor entre Golias e Davi. Foi mais um exemplo de que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o único Senhor, não há outro Deus. Não era apenas uma batalha corrida entre 2 povos que lutavam entre si, mas o texto mostra claramente que o Senhor
é o Deus Todo-Poderoso e o único Senhor para todo o sempre. Outra coisa que nós vimos do sermão passado, que eu acho importante, será que nós podemos utilizar a experiência de Davi para todos os nossos desafios? A resposta é sim e não. Sim, se Deus nos colocar na dificuldade. Irmãos, nós podemos estar na dificuldade por duas razões: ou por pecado, ou porque estamos sendo santificados pelo Senhor. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aquele que semeia para a carne, colhe corrupção. Aquele que semeia para o Espírito, vida eterna. Então, tem problemas que a gente passa que é fruto de pecado. Você está passando dificuldades, ou grandes dificuldades, faça um recordatório da sua vida. Eu não consigo me olhar sozinho. Tem conselheiro bíblico para te ajudar. Mas a dificuldade, irmãos, às vezes não é fruto de pecado. Porque Deus quer trabalhar o seu Espírito em nós, limpar o nosso coração e nos preparar para outras batalhas. E Deus nos dá, com as dificuldades, a boa tribulação, que não vem de fruto de pecado. Isso pode acontecer no seu trabalho, isso pode acontecer na sua sala de aula, isso pode acontecer na família. Você olhar, mas eu não fiz nada, o que eu estou colhendo? Glorifica, porque Deus está te santificando. Isso é maravilhoso. Deus está trabalhando o caráter, e o caráter aprovado, e o caráter aprovado através dessas dificuldades vai gerar em você uma esperança muito superior. Você vai sendo colocado num patamar superior. Meus irmãos, então não é também a resposta não são todas as horas que nós devemos falar, todas as batalhas. Eu citei aqui 2 casos. Por exemplo, há 4 aparições no livro de Atos. Lucas, relatando ali, se for o autor mesmo, 4 aparições de Jesus Cristo para Paulo. E eu quero relatar 2 aqui, como são interessantes, a gente tem que andar ligado com o Senhor. Por isso que oração, irmãos, não é algo pontual, é um estilo de vida. A oração é uma conversa, um diálogo contínuo com Deus em humildade diante do Senhor. Porque numa aparição que Paulo fala lá em Atos, capítulo 22, 17 e 18, ele dando o seu testemunho ali, ele fala que no iniciozinho da sua vida cristã, quando ele volta ali para Jerusalém, ele passa 15 dias, e Jesus Cristo aparece para ele e fala: saia daqui, porque vão matar você. O que Deus falou? Saia, porque vão matar você. A mesma coisa, irmãos. Jesus chega para Pedro e fala: lança a rede do lado direito. Aí a gente às vezes quer lançar do lado esquerdo e pegar peixe. Deus falou lado direito. Aí a gente fica lançando às vezes a rede do lado esquerdo. E quer que dê certo. Paulo poderia ter falado assim: não, vou ficar aqui na cidade, eu sou crente, o Senhor vai me abençoar. Jesus falou: saia. E ele sai. Na outra aparição, no capítulo 18, 9 a 11, que ele está na cidade de Corinto e está fervilhando ali de perseguição contra a igreja. E o que Jesus fala para Paulo? E ele correndo risco de vida, da mesma forma: fique na cidade, porque eu tenho muito povo aqui. Mais ou menos assim, muita gente vai se converter, eu preciso que você fique aqui na cidade. E o que ele faz? Fica. E ele passa ali 3 anos, pregando naquela cidade. Irmãos, o que isso quer dizer? Se Paulo fosse falar assim: não, eu vou igual Davi para a batalha, mas Deus não está nessa batalha, o que ia acontecer? Ia ter problema. Aí na outra, Deus fala: fica aqui. Aí ele fala: como da outra o Senhor agiu, eu vou sair. Mas Jesus falou o quê? Eu quero que você fique aí, em Corinto. Né? Se lembra daquela que Moisés recebe os 12 espias de volta e 2? Está vendo que a maioria não está muitas vezes na conta do Senhor? Apenas 2 dos 10 falam: eia, subamos e possuamos a terra que sob juramento o Senhor nos deu.
E os outros falaram assim, a teologia do gafanhoto, nós somos como gafanhotos aos seus olhos. As cidades são muradas até o céu. E começaram a o quê? A amolecer o coração daqueles que estavam ouvindo. E eles começaram a clamar e reclamar de Moisés, enquanto Josué e Calebe falaram, eia, subamos e possuamos, eles são como pães nas nossas mãos, nós vamos arrancar e vamos devorá-los. Aconteceu o quê? O povo não subiu. Aí daqui a pouco o povo chorando, Moisés fala, corrige o povo se junta para subir, Deus fala, fale para eles que eu não estou nesse negócio. E eles foram, desobedeceram. E tiveram uma derrota terrível. Irmãos, nós precisamos andar com o Senhor, consultar o Senhor, porque toda batalha é uma batalha diferente. E às vezes Deus não está na batalha que você está entrando. Você está indo sozinho. Eu estou indo sozinho. Agora, na batalha que Deus te colocar, pode ir, porque Deus vai te dar a vitória. E você pode usar esse texto de Davi com tranquilidade. Mas em qualquer batalha que você passar, pequena ou grande, aos seus olhos, uma coisa que esse texto de Davi nos deixa é que nós podemos confiar no Senhor. Romanos diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Nós vamos andando com o Senhor, caminhando, e vamos ouvindo a voz do Senhor, e mesmo que tenhamos que ir para uma batalha que, humanamente falando, nós não temos condições, o Senhor vai nos dar a vitória, porque não é somente para nós, Ele está visando algo muito maior, como nessa batalha de Davi, porque Ele estava avisando a vinda do Messias lá na frente. Deus sabe de tudo. Meus irmãos, olhando agora para o Golias, vamos para o Golias. O que temos de aprender com Golias? O que temos de aprender é não fazer como Golias. Vamos ver algumas coisas que Golias, decisões que ele teve, que nós temos que fugir. Tá? Como diz o irmão e a irmã, chuta que é laço. Né? Então, chuta que é laço. Primeiro aprendizado, irmãos, que nós temos aqui. Primeira coisa, não julgue pela aparência. Golias, com seu escudo à frente, caminhava em direção a Davi, 17:41. 42, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Ele desprezou Davi. Não julgue pela aparência. Não despreze ninguém. Quando você for para um lugar, eu já vi gente desdenhando do diabo, não é você que tem que fazer isso. O anjo Miguel falou, Deus te repreenda. Deus te repreenda, lá em Judas, quando disputava o corpo de Moisés. Irmãos, essa semana eu experimentei uma coisa muito interessante. Eu estava numa aula e uma colega foi dar a aula. Agora, ela era de baixa estatura, ela era magérrima, e a voz não era tão clara. E ele estava falando de um assunto que não me interessava. Irmãos, sabe o que eu pensei? Não vai sair nada daí. Mas, meus irmãos, o resultado, quando ela começou a abrir a boca, ela ministrou uma aula excelente, maravilhosa. Uma aula com domínio do assunto, exemplos claros, boa organização do conteúdo. Os professores e a turma ficaram assim, ó. Todo mundo, eu coloquei aqui, no bom sentido, hipnotizado por essa aula. Irmãos, a gente não pode desprezar ninguém. Foi uma aula maravilhosa, ela foi excelente. Guardando as devidas proporções, não foi isso que aconteceu lá com o profeta Samuel, que foi ungir na casa de Jessé o rei? Eliabe, esse é o cara. Ó, inocente, é uma voz do céu. Você vê como os homens veem a aparência, eu vejo o coração, não é esse. Aí passa Eliabe, passa Abinadab, passa Samar, aí os outros irmãos, né, o texto não cita o nome, aí passaram 7. Acabaram seus teus filhos? Não, tem o Davi que está tomando conta da malhada. Ele nem entrou, irmãos, porque nem o pai acreditava que ele ia ser o rei de Israel. Pois quando ele entrou, o Espírito disse assim,
esse é o rei de Israel, meu ungido. E Davi foi ungido rei na presença de todos ali. Todo mundo pensava que ia ser outro filho, mas foi o mais novo. Deus ungiu e foi chamado homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, o Golias, ele olhou a aparência, irmãos, mas ele não sabia que do outro lado tinha um homem cheio do Espírito Santo, um homem que andava com Deus, que tinha experiência, novo. Às vezes a gente despreza uma pessoa nova, mas tem gente nova que tem experiência com o Senhor. Tem gente nova que anda com Deus, que brilha, já o brilho do Senhor. Então, meus irmãos, isso foi um exemplo. Filho de Jessé, ninguém acreditava nele. E quem acreditava nessa batalha? Mas ele foi lá e venceu. É a mesma coisa. Nós não podemos desprezar ninguém. Conta uma história que um pastor, né, foi substituir outro, um pastor muito bom pregador. E esse pastor auxiliar, ele era bem mais jovem. E ele falou, tem que dar comida no nível, né? E ele se preparou durante a semana, estudou o sermão, e ele pregou um bom sermão no domingo. Gente, quando ele fez o apelo, só veio um jovem de aproximadamente 15 anos, ele ficou muito triste, porque o outro pastor, quando fazia o apelo, ia muita gente na frente. Mal sabia ele que estava se convertendo Moody, o maior evangelista da história da igreja. Dá para entender, irmãos? Não pense que o que você faz não está dando certo. Se você faz com o Senhor, se você faz andando com o Senhor, não pode dar errado, é porque você não está enxergando o mundo espiritual que Deus está vendo. Confia no Senhor. Não podemos julgar pela aparência. Ah, eu vou fazer uma prova fácil aqui, eu não vou estudar, vai estar tudo certo. Pimba! Eu já vi muito em esporte, irmãos, a pessoa não se prepara direito e se dá mal. O ano passado, um time que nunca tinha ido na Libertadores foi para o Maracanã lotado e ganhou do Flamengo de 2-0, porque o Flamengo menosprezou Central Córdoba. Não menospreze Central Córdoba, seja na igreja, seja onde for, respeite as pessoas. Tem gente que tem filho que fala em público e o outro é mais tímido, aí o pai pensa, esse aqui é muito importante, esse aqui não sei o quê. Irmãos, isso aí não cabe a você. Falar em público não garante lugar no céu, falar em público não diz que a pessoa necessariamente é cheia do Espírito Santo. Às vezes as pessoas mais importantes de uma igreja ninguém está vendo, só o Senhor, são os joelhos dobrados, às vezes a pessoa tímida, às vezes a pessoa recatada, mas é uma pessoa valorosa aos olhos do Senhor, é uma pessoa que está na batalha ali de oração. Tinha um amigo meu que ele era um homem de oração, se você falar assim, ora por mim, ele não ia orar, ele ia jejuar por você. Meus irmãos, essas pessoas são muito importantes, e nos nossos desafios, não devemos menosprezar ninguém e nenhuma situação, devemos levar a sério. Golias, ele vai e menospreza Davi. Golias caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem. Que nós não tenhamos essa péssima postura de Golias. Respeite todas as pessoas com quem você andar, e naquelas batalhas, se você tiver uma batalha que você julgue fácil, leve a sério, porque você pode ter uma derrota retumbante. A derrota de Golias foi uma derrota comentada até hoje, inclusive em lugares de círculos não cristãos. Não podemos desprezar ninguém, irmãos. Não podemos rir, nem por fora, nem por dentro das pessoas. Às vezes uma pessoa é simples no seu trabalho, respeite essa pessoa, dê honra a essa pessoa, agradeça essa pessoa pelo trabalho que ela faz. Por isso, meus irmãos, a gente tem outro aprendizado aqui com Golias, para nós não seguirmos o péssimo exemplo dele. Segundo aprendizado, não cante vitória antes da batalha. Flamengo aí que eu diga. Não cante. Golias cantou vitória pela sua soberba,
tanto por desprezar Davi. Olhou aí, ó, tranquilo, por seu tamanho, por seu preparo aos seus olhos. Ele não sabia como estava Davi, quem era Davi, mas Deus sabia muito bem. Ele, Golias, se achava, irmãos. E há um ditado no futebol muito importante para essa mensagem aqui: o jogo é jogado e lambaria é pescado. Ou seja, é só na hora lá que você vai ver quem é quem. É só lá na hora que você vai ver aquilo que a pessoa tem ali diante de você, ou a situação, ou a prova. E outra coisa, né? Não cante vitória antes do jogo acabar. Tem mais um que falava isso, que é o dirigente, um antigo dirigente do Corinthians, um homem chamado Vicente Mateus. Ele era conhecido por suas frases de efeito. E ele disse o seguinte: o jogo só acaba quando termina. O jogo só acaba quando termina. Então, meus irmãos, e ele estava correto. Davi, ele derruba Golias, porque Golias comparou-se com Davi. Olhou, esse jovem, muito menor do que eu, muito menos preparado, não tem couraça, não tem capacete, não tem espada, nem espada ele tinha. Que a espada que ele usou para cortar a cabeça do gigante foi a espada do próprio gigante, que eu acho que já era difícil para ele levantar. Meus irmãos, Golias se compara com Davi. Davi não se compara com Golias, compara Golias com o Deus a quem ele servia. E foi aí que a derrota do guerreiro filisteu. No 43, ele grita para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Falei que a batalha era do Senhor. Golias julgou Davi pela sua aparência, não possuía couraça, nem lança, nem espada, nem escudo, nem capacete, nem escudeiro. Ainda notou que ele era jovem, ruivo. Falou assim: esse cara é Nutella. E que estava com a bolsa de couro, um alforje, uma funda na mão. Na sua visão, ele julgou: essa luta está ganha. Contudo, o seu erro foi julgar pela sua visão. Esse é o grande problema. Sempre esta visão não será correta necessariamente. Pode até ser, mas não é necessariamente. No caso de Golias, não foi. O texto, irmãos, não está nos dando novamente a seguinte visão: não se prepare, dependa somente daquilo que você tem. Não. O texto simplesmente está falando para você não comparar as situações com aquilo que você sabe, que você tem. Eu quero te dizer nesta noite, até o que você sabe, o que você tem, Deus que tem te dado. É o Senhor. Então, nessa batalha extraordinária, e a luta que Davi estava passando, o gigante, ele desprezou Davi, mas Davi, ele busca o Senhor, ele tinha vida com o Senhor. Isso pode ser no que for. O que fica claro, irmãos, aqui nesse texto, tomando como base o prisma desse gigante, não podemos pensar que a batalha está ganha, nunca, antes dela começar. Veja, outro exemplo aqui do esporte, do boxe, há muitos anos atrás, irmãos. Eu fiquei para ver uma luta de Mike Tyson e Evander Holyfield. As bolsas de aposta eram 14-1. 14 para Mike Tyson e 1 para Evander Holyfield. Pois, irmãos, foi muito estranho, porque quando eu estava vendo ali a entrada, aquela coisa toda, né, aquela propaganda, quando o Evander Holyfield entrou, irmãos, ele entrou com o roupão da Everlasting, e aqui na lapela dele, Filipenses 4,13. Eu achei aquilo já estranho. E, meus irmãos, depois, quando foi para o ringue, o que estava se anunciando ali, o improvável aconteceu. O Holyfield acabou com a raça de Mike Tyson, mas bateu para valer, muito. Meus irmãos, aquela derrota ali, eu aprendi muito
porque você só conhece quem é quem quando você está lutando com a pessoa, seja o que for na tua vida. E outros exemplos que nós poderíamos citar aqui. Mas isso mostra que outra coisa que o gigante fez que nós não podemos fazer é pensar que a batalha já está ganha. Quero te dizer, se você está jejuando, ainda não aconteceu o que precisa acontecer, continue. Se você está estudando para um concurso e ainda não passou, continue estudando. Se você está trabalhando num lugar e está fazendo algo, não pense que já está terminado, porque esse algo ainda precisa ser feito. O que temos que lembrar, irmãos, com essa derrota do gigante filisteu, não cante vitória antes da batalha terminar. O jogo é jogado e o lambari é pescado. Não pense que mesmo que suas armas sejam melhores, que você é capaz, que a batalha está ganha antes do jogo terminar. E isso, meus irmãos, por exemplo, para o pregador, né? A pessoa fala, não, isso aqui eu já conheço, é só lá e pregar. Irmãos, cada sermão é uma história. Já teve texto que eu preguei várias vezes, e cada vez que eu preguei foi uma história diferente. Não que o conteúdo seja diferente, mas Deus dá aplicações diferenciadas. A nossa grande derrota pode ter início com o desprezo das pessoas e das situações. Não despreze ninguém, não conte vitória antes da hora. E o terceiro e último aprendizado nesta noite, com a vida de Golias: leve a sério todas as batalhas, todas. Outro fator que não podemos desprezar é o preparo para as batalhas, inclusive para a hora delas se tornarem realidade. Golias despreza Davi e colheu uma derrota arrebatadora, que ninguém acreditava que poderia ocorrer. Ele não estava completamente preparado para enfrentar Davi. É incrível a gente falar isso, né? Mas ele não estava, porque naquilo que ele não podia falhar, ele falhou. Ele desprezou Davi com risadas de soberba e confiança naquilo que ele achava que tinha e nos seus deuses. O preparo para uma batalha deve ser completo. Treinos e mais treinos, simulações, foco, intensidade. Inclusive, uma coisa que não pode faltar: não desprezar quem quer que seja ou a batalha que você estiver inserido. A Bíblia diz aqui, 1 Pedro 5, 8 e 9, estejam atentos, tome cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós temos que estar ligados o tempo todo. É como que você está numa batalha, você dorme de coturno, você dorme com a roupa da guerra, você dorme com as armas, porque você não sabe a hora que o inimigo vai te atacar ou que você vai precisar atacar o inimigo. Temos que estar ligados o tempo todo, levar a sério todas as batalhas, nos preparar para todas elas, inclusive ali não menosprezar ninguém nem as circunstâncias. Talvez uma batalha que para nós seja pequena, mas ali é que pode ser a derrota. O povo de Israel sai ali para batalhar com a cidade de Ai. E eles falam, não, manda poucos guerreiros. Sendo que Acã tinha pecado, escondido uma capa babilônica, escondido ali prata e ouro, escondido também ali algumas coisas que ele pegou, escondido, e não era para ter pego. Deus falou, não pegue. Irmãos, quando Deus fala não pegue, é não pegar mesmo. E ele pegou, escondeu e pensava que ninguém estava vendo. Deus tinha visto. Diz na Bíblia que até o coração do homem Deus sabe de tudo. Diz na Bíblia que a palavra não me chegou à boca e Deus já conhece toda ela. Nada é escondido para o Senhor, pois ali Josué manda poucos soldados, que a cidade era pequena, e ele tem uma derrota terrível. E ele vai chorar diante do Senhor, e mais ou menos no original assim, por que você está aí reclamando, né? É assim que Deus fala para ele. Porque Josué foi reclamar para o Senhor como se tivesse alguma coisa que o Senhor não abençoou. E Deus fala, há pecado no meio de Israel. Há pecado. E ali
Deus foi mostrando, tribo por tribo, família por família, até chegar em Acã e ele ser morto por causa do seu pecado. Irmãos, a palavra é, nós não podemos agir como Golias, né? Temos que levar a sério todas as batalhas e lembrar que o inimigo está ao nosso derredor. Não podemos perder o foco da batalha diária contra o nosso inimigo, contra os alertas que, por exemplo, Pedro fala no 5:8, estejam atentos, tome cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Irmãos, é melhor nós confessarmos fraqueza do que fracasso, do que termos o nosso nome lembrado, como nesta noite nós lembramos de Golias. Quem gostaria de ser lembrado desse jeito? Então, meus irmãos, nessa luta de Golias contra Davi, na perspectiva do gigante, ele despreza e ri de Davi. Porém, vimos que o jogo é jogado e lambaria pescado. Não se vence batalha somente por sermos superiores ao adversário. O jogo só acaba quando termina. Deus impõe, através do jovem hebreu, um pastor de ovelhas, com uma funda e uma pedra, uma derrota fragorosa sobre o experimentado guerreiro filisteu e sobre o reino da Filístia. Por isso, irmãos, nós aprendemos o seguinte hoje, 3 coisas importantes nesse texto, da visão de Golias, para não seguir. Não julgue pela aparência. 2, não cante vitória antes da hora. Não pense, a não ser que o nome esteja ali, já no final, e foi publicado. 3, leve a sério todas as batalhas, todas. Entre para vencer todas as batalhas que o Senhor te der. Temos que agir com humildade, irmãos, em todas as batalhas. Tiago 4:6, repetindo Provérbios 3, que diz assim: contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras, lá em Provérbios. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. E Salmo 138:6, que nós lemos hoje: mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Você quer estar junto do Senhor? Abaixe a cabeça para o Senhor, dependa dEle, ande com Ele, obedeça o que o Senhor fala, que nós possamos ser humildes, porque nas alturas Ele está, mas Ele cuida dos humildes, Ele ouve a tua oração, não importa onde você esteja. Você pode estar no carro, você pode estar no trabalho, você pode estar em casa, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo, e Ele sonda os nossos corações, e Ele responde à oração dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos, irmãos. Aquele que anda como Golias será derrubado, mais tempo ou menos tempo. Não despreza ninguém, e nem as pequenas batalhas. Por quê? Porque Deus se agrada do humilde e aos orgulhosos Ele se afasta. Que Deus possa nos abençoar, que nós não hajamos como Golias, mas possamos agir como Davi nessa batalha. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer de todo o nosso coração, Pai. Obrigado por esse exemplo. Senhor, tua palavra é tão espetacular, tão maravilhosa, que nos mostra a visão de Golias para nós não imitarmos Golias, Senhor, mas para nós fugirmos desse caminho. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, mesmo nas alturas, concede graça aos humildes. Senhor, tenha misericórdia de nós, que o nosso coração seja humilde na tua presença, que possamos depender do Senhor nas pequenas coisas, que possamos agradecer, Pai, ó Deus, nas pequenas coisas, inclusive, Senhor, sabendo que é o Senhor quem nos dá. O nosso Deus nos dá tudo de que precisamos. O Senhor é o nosso pastor e não há de nos faltar. Deus, muito obrigado por isso, e que nós não olhemos, Senhor, com soberba, que não tenhamos um coração, Senhor, presunçoso, pensando que é o nosso preparo apenas, a nossa relação, porque o nosso preparo e a nossa relação
é o Senhor que nos dá saúde e graça para adquirirmos, Senhor, o preparo de que precisamos para todas as batalhas que precisamos lutar nesta terra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, livra-nos da soberba, livra-nos, Senhor, do orgulho, livra-nos, Senhor, de andarmos com o olhar altivo, Senhor, com o nariz empinado, e não, Senhor, com a cabeça, ó Deus, baixa para Ti, dependendo de Ti em oração. Deus, tenha misericórdia daqueles que estão abandonando a oração, Pai, aqueles que não estão Te buscando. Tenha misericórdia, Senhor, e a gente ainda dá desculpas como, ó Deus, ali Saul, ó Deus, eu não tenho tempo, não deu, Senhor, ó Deus, que nós possamos estar andando contigo em oração. Nós queremos orar nesta noite e Te agradecer, Senhor, de todo o nosso coração. Que o Teu nome seja glorificado pelo Senhor nos chamar a atenção nesta noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você desejar conversar comigo depois do culto, eu vou estar alegre para orar por você e te expor mais da palavra do Senhor. Meus irmãos, nós vamos agora retornar ao Senhor os dízimos e as ofertas nesta noite. E como diz nesse texto, a humildade aqui também, de nós reconhecermos que é o Senhor que tem nos dado sustento para a nossa caminhada aqui na terra e tem nos dado sustento para a nossa família. Portanto, nós vamos devolver no altar do Senhor os dízimos e as ofertas nesta noite e vamos fazer isso com alegria, cantando e adorando o Senhor com todo o nosso coração.